Sentar confortavelmente. Vamos sentar confortavelmente, relaxar, respirar fundo, profundo e suavemente. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, o mentor espiritual desta casa, a tia Ziza, o mentor espiritual deste grupo, e toda a equipe encarregada dos estudos que nos acompanham já há um longo tempo nessa caminhada. Vamos encher o nosso coração de gratidão por esta grande oportunidade que nós temos do aprendizado, de trocar informações e trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia. E assim, envolvidos pela luz que se faz presente nesse momento, envolvidos pelas melhores energias da egrégora da Casa Lucas de Assis, com nosso coração cheio de gratidão, envolvidos pelo manto de Maria. Façamos uma Ave Maria com muito amor e gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Amém. Então vamos lá, pessoal, seguindo nos estudos do livro dos Mensageiros, capítulo 24, a prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Senhor, começou Ismália comovidamente,
Dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-o, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Pessoal, tem um microfone aberto. Por favor, deem uma olhada para fechar. Obrigada. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois dela, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos acilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imortalidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância.
que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da matéria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos, confiantes, a bênção de vida e luz. Fizeres malha nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos investidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos, de corpo obscuro, emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Final de capítulo. Bem, desse capítulo, nós temos o estudo quer dizer, a comprovação da força da oração. No próximo, a gente vai ver os efeitos. Na realidade, são 2 capítulos que poderiam até ser um só. Mas, vamos colocar assim, a primeira coisa, bem no início, que eles colocam, às 18 horas. Lembra lá no nosso lar, quem estudou o nosso lar, pode ver que às 18 horas era a hora da oração. Todo o nosso lar parava, tinha nas praças,
em todas as instituições, e que nesse momento até da oração, e muitas vezes até uma mensagem do governador de nosso lar. E isso tudo é copiado nos postos de socorro, como esse aí, o posto avançado do nosso lar, e também é uma situação que podem ver assim, ó, isso acontece lá no plano espiritual, mas no mundo dos encarnados, aqui no nosso mundo, às 18 horas era chamada a Hora de Maria, a Hora dos Anjos. Eu me lembro, na década de 80, que eu viajava muito para o interior, nas cidadezinhas bem pequeninhas, e que lá às 18 horas tinha a Hora dos Anjos, que era a oração, e às vezes com transmissão nas praças. E até durante o dia, quando morria alguém da cidade, tinha alguém, um locutor que dizia: morreu fulano de tal, da família tal, tal, tal. Hoje, às 18 horas, as orações serão dirigidas aos seus familiares. A Hora dos Anjos. E eu me lembro também, nas rádios, as rádios mais antigas, que às 18 horas, boa parte delas tinham a oração, a Ave Maria, a Hora de Maria, ou um padre falava, um religioso, seja o que for. Era a Hora dos Anjos. E isso aí deve ter uma influência do plano espiritual, porque eu já li em outras obras de outras cidades espirituais também às 18 horas ser uma hora de elevação espiritual, de oração. O que é oração? É abrir a individualidade nossa em sintonia com o transcendental, né? A oração é abrir a nossa mente ao transcendental, ao superior. Bom, isso então é uma repetição, e aí aproveitando naquele momento que a oração teria que ser feita, foi a convidada a Ismália, que é os 12 espíritos presentes, a mais elevada, que está numa dimensão superior a deles lá, inclusive o marido, o Alfredo, não conseguiu alcançar ainda a virtude dela, que é mais ou menos assim, vai lá, a mãe do André Luiz, mesma coisa, então estava numa dimensão superior. E ela ali foi convidada a proceder à oração, e aí o Alfredo desliga as luzes elétricas, que lá naquela época, sei lá qual era o sistema deles, e as luzes são retiradas por quê? Porque os espíritos, esses que estão vibrando ainda numa energia densa, e aí vem um comparativo com os nossos trabalhos nas sessões mediúnicas. Isso eu sei porque vários espíritos, que até eu tive a condição de manifestar através deles, e eu percebia nitidamente praticamente uma dor, uma indisposição com a luz clara, e aí é colocado, em geral, colocam vermelho, né? Uma luz bem mais confortável, porque a sintonia daquele espírito é com uma dimensão inferior. Então, aquela luz mais viva, assim, né? mais forte, luz branca, vai ofuscar e cegar o próprio espírito, que ele vai reagir se fechando. Então, essa é uma das razões que está ali subentendido, que ele desligou as luzes. Para quê? Para que a oração da Ismália, em sintonia com o alto, gerar os efeitos que até a gente vai ver no próximo capítulo ali. Que aí, olha o fenômeno que ocorre, tudo que ocorre ali está subentendido, o Aniceto diz aí, em todos os momentos, quando é realizada uma oração verdadeiramente sintonizada com o alto, ou seja, fervorosamente, ou seja, com muita determinação, nós fazemos a rogativa, todas as orações são registradas no plano espiritual superior. E o resultado quase que imediato, quando é procedida assim a oração, há energias que emanam do alto em forma de flocos, né? São energias que caem sobre aqueles que estão em oração, e melhor ainda quando ela é conjunta, porque aí é mais sintonia, mais transmutação de ectoplasma. Esses flocos de luz vem até aquele que está direcionando a sua oração, a rogativa, ao alto, e pode ser direcionada, que é o caso no passe e nos atendimentos, direcionada a quem a gente pretende que seja compartilhado aquela nossa rogativa. Então, aquela oração que se faz ali
tanto na hora do passe, como também lá nos atendimentos, essas emanações nós não enxergamos porque nós não temos a condição, a virtude ainda espiritual. Já o André Luiz aprendeu e ele percebe, vai perceber depois da sua luz, que ele perceba, vamos ver no próximo capítulo, a questão de que ele veja uma luz dele, aquela luz que ele tanto clamava, que não percebia, ele passa a ter a coloração, inclusive lá no plano espiritual, ou aqueles que têm uma evidência mais aprimorada, mas também não precisa disso, de perceber a coloração da energia. E aquela energia branca que ele tem, ele experimenta, ele e o Vicente, um êxtase. Imagina só o que não é a energia que ali tiver a coloração já violeta e azul do aniceto e da esmalha e de mais alguns outros que estavam ali presentes. E aí, o André Luiz com o Vicente, com a luz branca, já entraram num estado de êxtase. Imagina o que não é um aprimoramento espiritual de quem esteja já num nível do aniceto, da esmalha, o que não nos reserva lá adiante quando a gente seguir essa trajetória de procurar ser um espírito melhor na nossa trajetória. É por isso que a gente passa a compreender que o maior prazer dos espíritos é o seu êxtase espiritual de estar vibrando numa faixa vibratória que nós não conhecemos ainda. E é isso que traz o prazer do próprio espírito, o prazer de servir e compartilhar desse êxtase espiritual, que é, na realidade, já uma forma incipiente, o compartilhar do pensamento de Deus, o pensamento perfeito. Isso é o que faz com que os espíritos se estimulem cada vez mais a servir e com prazer de servir, vibrar no amor verdadeiro. Bom, então a gente vê assim, alguns aspectos assim, da metodologia deles. Tem 18 horas, o passe, a gente vê assim, o que está subentendido para nós que estamos estudando mediunidade, e saber que todas as vezes que nós oramos, esse fenômeno, apesar de a gente não enxergar, ele ocorre conosco. Não pense não que isso aí é porque lá, eles estavam lá, ligados ao nosso lar, privilegiados, porque o aniceto, porque a esmalha. Sempre quando nós orarmos fervorosamente, de forma determinada, direcionarmos o nosso pensamento, e se for mesmo de forma verbal ou silenciosa, nós temos essa conexão com o alto, e o alto vai se conectar e nos emanando energias revitalizantes, e essas poderão ser direcionadas conforme a nossa vontade, direcionar quando oramos por alguém, direcionamos por alguém, e esse alguém não tem a distância, não tem o local, não importa onde estiver esse espírito, encarnado ou desencarnado, a dimensão que ele estiver, ele vai receber esse feixe de energia na forma de luz. E a gente acredita muito pouco na oração, na força da oração. Alguns acham que oração tem que ter local, tem que ter vocação para orar, tem que ser de determinada religião, tem que ser católico, espírita. Mas eu não sou religioso, eu não oro, eu não sei orar. Como não sabe orar? Não deseja alguma coisa? Não deseja se sintonizar com coisas boas? Essa rogativa nossa é uma oração. No momento que nós agradecemos determinada coisa à vida, né, seja o que for, nós estamos orando também. E é fundamental no nosso processo de orar inserir sempre a gratidão. Eu acho que o próximo capítulo aí ele é uma sequência desse, vamos deixar para a gente comentar mais coisas quando finalizar o próximo. Tá bom, Flávia? Tá bom. Ô, Francisco, só queria comentar um negócio, isso que tu estava falando, assim, desse momento da oração, dessa transfusão de energia. Essa cena deve ficar muito clara, assim, para o mundo espiritual na hora do passe coletivo, né? Nós agora lá na Casa Lucas estamos fazendo o passe coletivo. Com certeza um monte de gente ainda fica meio assim, né? Passe coletivo, passe individual, teria mais valor. Mas isso aí que foi é lamentável que as pessoas, se elas soubessem tudo que acontece, mas eu tenho certeza do seguinte, elas saem mais confortadas, sentem essa energia, sentem. Mesmo aquele que esteja
num processo, às vezes, aquele que vai sem acreditar muito, ou vai só para ver, ou vai já lá com o intuito de depois criticar e assim por diante. As coisas que ocorrem num centro espírita, a gente sabe muito pouco ainda. É importante estudar coisas que vêm lá do outro lado. Nesse dia eu estava lendo também uma psicografia não, uma informação que era para ser uma psicografia num rapaz que desencarnou, morreu num assalto, levou um tiro, né, e desencarnou. E não percebeu que tinha desencarnado, ele estava apavorado, porque ele disse que, olha, o Otávio está sangrando aqui, e mal ele sabe que ele foi atraído a um centro espírita pelo pai e pela mãe. Aí ele chega nesse centro espírita, está lá o pai e a mãe sofrendo, está lá o médium que talvez fosse e até seria para receber essa mensagem, e o rapaz não tinha condição nenhuma de se comunicar. Ou seja, se ele escrevesse o que ele estava sentindo para aquele pai e para aquela mãe, seria um horror, né? Aí o que ocorre ali? O intermediário espiritual, que faz a ligação com o médium, ele pega a mensagem, tenta se aproximar do rapaz e diz, é difícil, ele não está aceitando, não está... Então, tinha que ser dada uma mensagem para a família, que também estava sofrendo, o pai e a mãe. E aí o rapaz era um universitário, tinha sido assaltado, eu não sei qual é o estado que ele foi assaltado e tal, e desenganou. Aí esse intermediário passa para o médium a mensagem de que ele estava ali, estava se recuperando e tal, porque ele não podia dizer o que ele estava sentindo, e nem se o rapaz tivesse condição de se comunicar, seria um horror. Imagina o pai e a mãe ver aquele sofrimento. Então foi dito para ele, olha, estou aqui, estou me recuperando, mas vou seguir um tratamento aqui desse outro lado, quero que vocês fiquem bem e tal, o importante é perdoar e tal. E aí é dado assim, fica aquele ato daquela coisa, assim, entre mas o meu filho teve visto, está muito bem, por que ele não se identificou? Era para dar um conforto. O mais importante, sai a mãe, geralmente a mulher, aquela coisa da mãe, a sensibilidade dela, sai dali mais confortado, o pai meio cético, recebe aquela mensagem genérica. Por quê? Não havia condição da comunicação do rapaz, do espírito estava presente. E esse foi encaminhado para tratamento. Agora, a mãe sai dali confortada e demonstra para o pai, para o marido, eu também senti a presença dele e tal, e estou bem confortada com isso, com aquilo. E aí, depois, aí fica assim um mundo... Aí, claro, isso é uma psicografia, e aí uma passagem que dá o estudo de dizer assim, nem sempre aqueles que assistem no centro espírita, que estejam na plateia, vão aceitar essas comunicações dessa forma. Mal sabem, às vezes, desses detalhes que ficam intrincados e que distanciam entre uma comunicação espiritual e uma realidade ali do fato. Então, é uma questão clara. Não foi do rapaz e foi qual é o objetivo da comunicação? É aliviar, é despertar a consciência. Não é de ficar dando, não é espetáculo circense, não isso nem aquilo. E ali foi necessário praticar o ato daquela forma para confortar e despertar a consciência e conseguir através da mãe dele, né, que provavelmente vai ter uma influência com o pai depois. Mas não é fácil, tem muitos que chegam lá e aí querem ver a mensagem, se veio mesmo do médium, se não é, porque o meu filho ou meu familiar não dizia tal coisa. Mal sabem que as comunicações são via o intermediário, que é o médium, que recebe a mensagem pelos canais, geralmente é via pensamento, e ele vai decodificar com o seu vocabulário. Uma palavra que outra, muitas vezes até o espírito preparado para a comunicação vai dizer, não, diz tal palavra, tal palavra. Aí vem essa palavra. Agora, não pode um texto longo com uma carta de comunicação que não vai ter o linguajar do próprio médium. Isso é absolutamente normal. Agora, também, como dizem aí os instrutores, os espíritos que se comunicam, Inácio, Odilon e outros, o objetivo não é ficar despertando daquele que não acredita. Né? Quem não acredita, segue, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo para despertar. Se entre nós, os espíritas, cada um ainda tem um tempo para despertar para a necessidade do estudo mais aprofundado, de conectar o estudo teórico à nossa realidade do dia a dia,
procurar saber o que faz dentro do centro espírita, qual é o fenômeno que ocorre, por quê, procurar. Cada um tem o seu tempo, não adianta. Tem, na nossa vida é assim também. Ô, Francisco, mas quando uma casa espírita, eu costumo ver lá, por exemplo, nas palestras, né? E a gente acaba sentindo muitas vezes, assim, tô olhando, que existem, lógico, que pessoas que estão indo pela primeira vez e pelas atitudes e até pelo modo de respirar, vamos dizer assim, né? Tu vê que ela foi acompanhando alguém e aquilo ali não é a vontade dela. Mas eu acho, tá, que o mundo espiritual, ele começa, né, na inteligência dele, lá no formato sutil que ele faz com as coisas, ele começa a te colocar, entendeu, em situações, em determinados lugares, né, da espiritualidade, ou um dia numa igreja, ou um dia no centro espírita, em qualquer lugar, ou uma matéria que cai, alguma coisa, ele vai te dando pinceladas para que tu comece a despertar, entendeu? Né? Caso a caso, ou um filme, ou qualquer situação, porque tu vê que muitas pessoas, até nos atendimentos, foram uma vez, eram céticas. Aí foram obrigadas pela família, ou pelo pai, ou por uma perda, ou por uma dor, foram a segunda vez. E algumas pessoas a gente já viu que se sensibilizaram durante o período. Então, tu vê que o alto, ele trabalha com muita antecedência, entendeu? Ele diz assim, o Kiko, daqui a 10 anos, vai se sensibilizar com uma casa espírita. Então, ele começa a formar essa operação, né? Imagina quantos essas pessoas soubessem, né, que estão ali presentes, que foram levadas indiretamente pelo mundo espiritual, né? Seja por um familiar, seja por um terceiro, e às vezes acontece e coincide também com o fato que é o choque da vida da pessoa, uma perda, né? Um choque, uma situação adversa, e que leva a uma fragilidade emocional e que se sintoniza com uma necessidade de buscar ajuda. E aí existe, olha, várias pessoas que procuraram, não é procurar o centro espírita, foram em tudo que é lugar, por um desespero. Vai na Umbanda, vai na religião, nos carismáticos, isso, aquilo. Às vezes até acabam indo para um outro lugar e aí chega lá no pentecostal e se achou. É o momento dela. Então, a gente tem que respeitar tudo isso. O que é mais importante por essas mensagens que a gente recebe, por esses textos, é saber que a gente tem que persistir no que a gente acredita. Persistir, é o que tu falasse antes lá, bem no início, que a gente estava falando antes da gravação, de ter paciência. É difícil ter paciência. Ter paciência em ouvir, paciência em saber, porque no plano espiritual, no atendimento mediúnico ali, não pense que a coisa é no estralo. Não é, tá? Tem gente que chegou ali de tarde, está sendo levado para um familiar, está sendo conduzido ali numa cadeira, uns ficam lá impacientes, querem ir embora, e tem um familiar que já está desde as 4 da tarde ali, espírito, né? A vozinha que está lá com o seu neto, que desencarnou por causa das drogas na região do crime, e que está levando, e ele está impaciente, e estão esperando para a gente aí às 19, 20 horas para realmente ter esse atendimento. E aproveitar parte das nossas energias para a condução à área que já está estabelecida para onde vai, qual é o posto de socorro. Essa avó vai sair dali também mais aliviada, porque conseguiu conduzir. Estou dando um exemplo, né? Mas é assim que se dá. E aí, quando a gente percebe alguns médicos, vou ver se dá, então é 5h30. Eu acho que não vou. Vou mandar para lá, para Soia, que não vou agora, vai lá, pôr no WhatsApp, não vou. E aí, essa engrenagem está toda montada, o mundo espiritual contando com a gente, aí começa a fraquejar. E aí, o que acontece? Quando começa a fraquejar, aí as trevas lá atuam e elas redobram. Opa, tem um aqui que está trancado no trânsito, outro isso, outro aquilo. Vai, aquele ali, tem dois meios para chegar lá e vão dar a intuição, pega um ônibus, aí o ônibus é o que estragou, ele sabia que ia estragar, e começa assim aquela coisa, a engrenagem toda, quando está vibratoriamente em sintonia com o baixo astral, começa a prejudicar, e aí, em geral, nessas situações, o plano espiritual superior vai tentar compensar de todas as formas, e é o que falta nesse aprendizado. A consciência do médium, de saber que nós fazemos muito pouco, mas esse pouco é fundamental em muitas oportunidades para dar assistência realmente a quem necessita.
Acho que é A isso. Né? importância aí, Francisco. Hein, Francisco? A importância desse pensamento do médium que tu falaste aí é uma das... Cara, tu imagina toda essa operação, né, do alto para que as pessoas possam entrar numa casa espírita. Agora, tu imagina a força que o alto faz 24 horas antes para pegar o médium para dizer assim, Isso. pelo amor de Deus, tu tem que Não, ir, porque tu vai e tem 5 ou 6 pessoas que isso. tu vai levar junto e tu também vai atender. Tu imagina, Francisco? Mais essa aí, mais os espíritos que a gente leva junto, né? Mais essa. Mas é isso, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Capítulo 25, Efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando: "Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento." Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração
e o administrador, após o sinal luminoso, que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme vira, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com um enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade do bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas do que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo,
Não dera por fim da lição e depois de longa pausa concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo. E somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte. Mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Final de capítulo. Vê que grandes ensinamentos, né, para todos nós. Tudo que a gente estava falando, tá, em outras palavras, foi ali a menção de dizer que a gente tem que perseverar, a persistência, com paciência, sem ansiedade, com o prazer de estar exercendo aquela função, né? Sem achar assim, ai, que saco, ai, que coisa, mas agora é isso. E quando a gente tiver esse sentimento, procurar se habituar a pedir que o plano espiritual superior nos auxilie a mudar essa atitude. Porque a gente é imperfeito, a gente sente todos os dias, persiste nos nossos erros e assim sucessivamente. A gente vê ali, os que dormem, aí para entender bem assim, longos anos ficam dormindo achando que estão sonhando. Sonham com o quê? Com a encarnação anterior. Sonham com uma situação que era presente até então. E ficam longos anos, o estudo dos outros capítulos lá para trás, aquele que despertou lá e queria falar com o imperador e que tinha desencarnado lá em 1800 e tanto, e estava ali na década já de 30, 40, despertando do sono e achando que parou no tempo. E esses ali que estão dormindo, boa parte deles vão se inserir naquele atendimento que a gente já estudou 2, 3 semanas atrás. Daqueles, cada um deles ali tem uma história. Então, estão dormindo e estão recebendo, alguns deles, alimentação, água, e aí também já aquele parênteses que a gente fez, né? Se estão recebendo isso e têm as necessidades fisiológicas todas, usam fralda, tem que trocar aquela vestimenta, aqueles pijamas, a roupa que eles estão utilizando, a roupa de cama tem que ser trocada também. Então, existe essa terra. Não pense, não, aqui é tudo sutil e tudo parece luz. É ao contrário, ali não é para ter muita luz, não, é coisa bruta. Então, ali também existe a parte... que aí um estudo mais aprofundado, que talvez não facilite, e se fosse colocar essa realidade que hoje, graças a espíritos como Odilon, como Lau Inácio e muitos outros, né, que mandam já muito mais detalhe do plano espiritual para a gente parar para pensar. Está lá no nosso lar aquela ave que estava numa árvore ali com seu ninho, com o ovo que estava sendo ali chocado e que depois ele percebe que nasceu um pássaro. Como se nasce um pássaro no mundo espiritual, não nascem também pessoas fruto de um processo de procriação próprio daquela energia? É claro que sim, mas isso não foi dito. Então, estava lá aquela ave que se reproduziu, e aí vem o pensamento nosso: por que a ave se reproduz e os outros não se reproduzem? Então, vem a encarnação no plano espiritual. E se encarna no plano espiritual, desencarna também, porque tem cemitério. Aí tem assim, eu estava falando da roupa de cama desses ali que estão dormindo longos anos, e vão trocando aquele lençol, aquela roupa de cama, ela tem que ser produzida também. Então, tem fábrica lá do outro lado. E a fábrica é feita por quê? Estralo de dedo? Não. Ela é produzida também com os mecanismos tecnológicos que eles têm lá.
assim como nós temos aqui. A gente vai pegar a nossa... Hoje o mundo está mais globalizado, mas a gente vai pegar a tecnologia que a gente tem de produção de uma série de utensílios que nós tínhamos lá no Oriente, que tínhamos lá na Índia ou lá nos Estados Unidos, tinha uma diferença tecnológica. E essa diferença tecnológica também existe no plano espiritual. E, no caso, a gente está falando do nosso lar, é superior à nossa. Mas existem lá, e eu acho que nessa época aí já tinham lá o processo deles lá dessas vestimentas descartáveis e provavelmente recicláveis diretamente, como já temos hoje, avançando em várias áreas aqui. Isso cabe a nós, que a gente é aprendiz, estudante da doutrina espírita, de pensar essas coisas, se algo a mais do que essas obras dão de informação. E se vê subentendido nas palavras, nos diálogos, o quanto que se tem de informação. E aí a gente vai compreender assim, por que muitos dormem. Dormem exatamente por uma defesa e uma providência divina. É o tempo que vai fazer com que, lenta e gradualmente, esses espíritos possam se inserir numa outra situação psíquica e que não cause choque, tanto a eles como ao seu próprio ambiente. Porque se eles despertassem desse sonho e se inserissem no seu meio, onde desencarnaram, seria um processo obsessivo contínuo que as pessoas teriam. E é isso a gente pode entender, então, que os nossos familiares, boa parte deles estão dormindo, e outros se inseriram do outro lado numa vida em que já estudamos outras obras e vimos aí na vida continua e aí acaba lá, se reencontra e estão inseridos, se dando conta ou não que está desencarnado, já está tendo uma outra vida que é a continuidade dessa própria aqui e sem ter a interferência da encarnação anterior. É lógico que conforme alguns espíritos e ficam presos psiquicamente e tem um despertar de consciência, de saber o que foram e o que estão se encontrando no plano espiritual, e aí vem aquela coisa do inferno de consciência, e é isso que a Igreja reproduz lá num desdobramento da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que descreve psiquicamente o que ele em desdobramento, e não foi por psicografia, porque senão ele teria ido para a fogueira na época da Idade Média, na escuridão da Igreja. A Igreja absorveu aquele conceito de inferno e de céu, dando exatamente psiquicamente o que o Dante recebeu, o Inferno de Dante, né? Que está na Divina Comédia, uma grande obra que foi publicada naquela época, que é a base de sustentação das doutrinas religiosas cristãs ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso que faz com que esses espíritos cheguem lá do outro lado e achando que se eu morrer, eu tenho que ter, não posso ir para o inferno, não estou no inferno. E não tem o inferno daquela descrição. Mas existe. Existe psiquicamente o inferno lá do outro lado. Mas não é necessariamente onde nós vamos ser jogados na fogueira. Nós vamos sentir queimando a nossa consciência, sentindo um fogo que vai coincidir com o baixo astral, que é a região do magma que nós temos na nossa crosta terrestre inferior. Quer falar, Kiko? Pode falar. Eu queria pegar esse gancho aí, antes que eu me esqueça, Francisco, que tu estava falando. A impressão que eu tenho de vez em quando, lendo essa literatura espírita e vendo mais algumas outras coisas, que a gente ainda vive, né, materialmente assim, e sintonizado, e a vibração desses últimos 300 anos ainda, entendeu? Da Igreja Católica. Por quê? Porque se a gente pegar... Eu vou chutar 300 anos, mas eu poderia chutar 400 anos também, enfim. Mas só para a gente ter uma noção. Por quê? Porque tudo, uma grande maioria, 80% ou 90% desse mundo que a gente vive, claro, tem o Oriente Médio lá também, né? Mas também viveu o conflito do Oriente Médio com a Igreja Católica. Assim, tudo que a gente vive, quem está desencarnado numa região muito densa, esse fica
30, 40, 50. Ou ele encarna muito rápido, ou ele dorme muito tempo. Então, assim, a gente vive ainda numa psicosfera, praticamente, a gente acha assim, não, agora eu estou espírita, nesse momento eu estou entendendo alguma coisinha. Mas, na realidade, eu ainda vivo e tenho as minhas atitudes muito, muito ainda, está no meu DNA, ao que acontecia há 150, há 200, há 300, há 400 anos atrás. Agora, olha aqui, ó, é evidente isso aí. Se a gente parar para pensar assim, olha que estava no capítulo da semana passada, milhões dormem, milhões. E a gente acha os milhões dormem e nós não dormimos. Se a gente pegar os nossos últimos 700 anos, não vou ir para 1000 nem 2000, pega 700 anos para trás, nós dormimos uma boa parte desse tempo, e quando nós estávamos em processo de despertar, nós estávamos atrelados a essa sombra da igreja, e nós não estávamos do outro lado, nós não estávamos do lado do Francisco de Assis. Não era o Francisco de Assis e nem de outros luminares da igreja que vieram para transformar. Nós estávamos compactuando diretamente com as perseguições da Inquisição, nós estávamos entregando pessoas, nós estávamos fazendo futrica entre famílias para entregar para o padre, que entregava para o bispo, nós estávamos assistindo injustiças e silenciando e se saboreando, e nós tínhamos menos informações que hoje, porque naquela época nós tínhamos a informação da comunidade ao qual a gente estava inserido nesse processo de acordado, sonâmbulo, mais ou menos, daquela coisa, está encarnado, e vem praticando essas coisas. E vai para o outro lado com vergonha de si próprio, e aí o melhor é o sono. Esse sono que leva ao sonho profundo do pesadelo, não é o sonho bonzinho com fadas e coisa lá em cima, é pesadelo. E isso, o espiritismo ele é muito recente, ele tem 150 anos. Aqueles que estavam trazendo a mensagem do espiritismo já eram os luminares do cristianismo antigo, dos precursores, e muitos deles espíritos capelinos. Nós não estávamos nessa. Nós estávamos nesta sombra, e aí não adianta assim, um que outro vai dizer assim, esse estava mais saneado, também. É muita pretensão, porque cada um de nós, se a gente parar para pensar, por exemplo, eu vejo particularmente, eu estava muitas encarnações atrelado ao clero, né? Sendo o bispo, o padre, daquela parte mais escura. Tá? E se for pular lá para trás, mais 1000 anos, era um centurião, era alguém que perseguia, que fazia, acontecia. Então, essas chagas que vêm desse passado, em algum momento nós tivemos em conjunto, isso também se dá de uma forma conjunta, tá? Não é assim, eu não tenho nada a ver com esse, com aquele. Era um vizinho, alguém que viu, alguém que compactuou, alguém que ajudou. E aí, essa combinação em conjunto da encarnação e despertar, e alguns ficaram pelo caminho. Alguns não se inseriram, livre-arbítrio, né? Alguns que eram para estar junto, né, irmanados nessa luta para procurar cada um crescer dentro do seu seio familiar, mas em algumas tarefas ter uma concepção coletiva, que é o que a gente pretende aqui, assim, de uma forma incipiente, de estudar um pouco o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, assim compreender muitas coisas. Mas que, quem sabe lá, com um pouquinho mais de esforço, a gente chegue lá do outro lado melhor do que a gente chegou aqui. E que possa ter uma compreensão maior quando abrir aquele leque da nossa memória, desse passado nosso, desses 500, 300, 700 anos, 1000 anos, e de compreender melhor isso e acelerar o processo. Aí sim o espírito passa a ter uma vontade de, em pouco tempo, fazer muito. É isso que alguns se doam e muitas vezes a gente nem compreende. Esse não precisava ter isso. Tantos luminares assim que a gente vê assim, que de uma forma humilde prestaram o seu auxílio e interiormente se deram conta. Assim, e aí a gente não compreende assim, quando um que outro diz, não, mas eu devo tanto.
A pessoa quer enxergar a fotografia dessa encarnação. Diz, não, já fez tanto. Não, vai chegar um momento em que nós vamos, mais do que hoje, de procurar numa encarnação fazer muito mais para poder compensar muito mais aquele passado, porque a gente tem consciência dele. Até então, a gente tem um pouco de consciência, e hoje a gente está despertando alguma coisa. Agora, ou a gente se dá conta disso para procurar ser melhor, ou a gente está adormecido e adormecido mesmo, vivendo a tendência nossa de dormir durante o dia sem se dar conta é muito grande. E o dormir é esse, de fazer coisas mecanicamente sem parar para pensar. E a hora que a gente desperta desse sono é quando oramos, quando meditamos, quando lemos uma mensagem e pensamos nela, tentamos nos inserir dentro do contexto que a gente está estudando, e assim sucessivamente. Eu acho que é isso, tá? Então, nos resta, então, só renovar as nossas rogativas ao alto, agradecer essa oportunidade, agradecer por, nesta encarnação, nos darmos conta de algumas coisas que possam nos valer no nosso futuro próximo, para reprogramarmos a nossa trajetória espiritual. E essa reprogramação futura possa ser embasada cada vez mais por essas reflexões. E agradecemos muito o auxílio do alto que nos leva a essa compreensão. E vamos renovar, então, sempre a gratidão a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Francisco, cheguei uma